Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Estamos de volta aí, né? Obrigado, fiquei 2 semanas ausente. Fui ver minha família. Parte da minha família mora no Pará. É longe, gente. Longe. Meu Deus do céu. Você tá vendo para pegar lá o peixinho. Peixes deles lá é diferente. Não parecia. Mas foi muito bacana. Muito bacana. Tava precisando rever a família, né? Vai ser um pouquinho dessa energia também familiar ali, é importante. Mas fiquei com saudade de vocês, né? Saudade do nosso time aí de segunda. Pessoal, então, aquilo que eu falo sempre, a gente vem sempre de uma semana corrida, apesar que segunda-feira é pós o domingo, teoricamente o domingo é dia de descanso, mas o que surge de coisa para fazer no domingo também, né? Às vezes a gente não descansa. Então vamos dar aquela respirada. E eu falo isso para vocês, né? Estava conversando com a dona Sônia e com a Regina. Para mim é importante isso também, que é o meu momento aqui de respirar fundo, pegar a energia da nossa casa, dos nossos irmãos de luz, para a gente iniciar os trabalhos de hoje. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que este momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem nos nossos estudos e atividades. Assim seja. Assim seja. Tirar aqui nossa foto bonita da nossa casa. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação dos espíritos. Aí eu estou trazendo aqui na visão espírita, dentro da nossa doutrina, mas também com foco nas tradições espiritualistas. A gente já falou, né, das demais religiões e essa relação ancestral da espiritualidade. Então, só para ampliar um pouco nossos horizontes aí, a gente conversar para entender um pouco mais, tá? Então, ó, quando a gente fala de comunicação espiritual, até Kardec coloca isso também, a gente começa desde os primórdios da humanidade, já tem registro dessa comunicação. E quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a gente percebe que algumas mudanças no decorrer da história deixaram alguns pontos de lado, introduziram outros. Então, mas fato é que sempre existiu registros de comunicação com o mundo espiritual. Na antiguidade, por exemplo, os oráculos. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Na Grécia Antiga, os oráculos dos Delfos. Existiam as sacerdotisas também, que eram mulheres ali, entravam em estado de transe e transmitiam as mensagens que eram consideradas divinas, né? Dentro da visão espírita, esses fenômenos são semelhantes à mediunidade psicofônica. Então, muita coisa que já desde o passado lá vinha acontecendo, daí, quando teve Kardec, a gente vai chegar aqui nesse momento da aula, ele veio traduzindo ou colocando um regramento a coisas já existentes, né? Vamos seguir. Olha lá. Profetas hebreus, comunicação inspirativa. O povo hebreu encontrava inúmeros exemplos de comunicação espiritual. Personagens importantes. A gente tem Moisés, Samuel, Elias. Forma principal, inspiração espiritual, visões, revelações. Isso está registrado. Dentro da nossa interpretação espírita, mediunidade intuitiva evidente. Como que vai negar isso? No cristianismo, daí eu coloquei ali primitivo, o início do cristianismo, tá, pessoal? Nos primeiros séculos iniciais do cristianismo, a mediunidade era comum. E há registro disso ainda. Poucos, mas ainda tem um ou outro. Visões espirituais, curas mediúnicas, profecias, inspiração espiritual. Um exemplo clássico, Pentecostes. Né? Olha a imagem.
Dentro da nossa interpretação aqui, manifestação mediúnica coletiva. Inclusive, há registros dentro do cristianismo, pegar a vertente da Igreja Católica, existem várias linhas. Uma delas, a renovação carismática, tem os dons dos espíritos. Não sei se vocês já ouviram falar. Aquilo lá vem da mediunidade, vem dessa ligação com o plano espiritual. Outras relações aqui, a gente traz um pouco para o nosso país, para a riqueza do nosso país. Até eu vivenciando lá no norte do país onde estive, é muito presente isso, essa relação cultural, e é muito bonita, pessoal. Muito rica, né? Então, muitas culturas indígenas mantêm as práticas espirituais antigas. Eles trazem com muito respeito essa ancestralidade deles, né? Transe espiritual, comunicação com ancestrais, uso de cantos e instrumentos para ativar essa relação, né? Mediúnico tradicional. Isso é um dos pontos mais tradicionais da mediunidade. Aí, ok, chegamos ao século XIX, marco histórico moderno. Aqui começa um período bem decisivo, principalmente dentro da nossa doutrina. Todo mundo já ouviu falar das mesas girantes, né? A gente já teve experimentos aqui na casa em relação às mesas girantes. Fenômeno muito difundido na Europa e na América. As mesas se movimentavam sem contato físico. E é incrível isso. Eu e outros colegas aqui, a gente já presenciou esse tipo de atividade mediúnica. E por mais que a gente conviva com isso, um pouco mais recente, alguns um pouco mais de tempo, outros um pouco mais ainda de tempo, ainda é surpreendente, né? As mesas se movimentavam, produziam sons, respondiam a perguntas, né? E depois tem outro caso clássico aí das irmãs Fox, né? Nos Estados Unidos, né? Que foi ali o início de comunicação também, por ruído, pelo toque. Né? Isso aqui são clássicos, acho que todo mundo, até nas aulas passadas, a gente já comentou sobre. E daí, Allan Kardec, ele organiza de forma científica. Allan Kardec era professor, né? Então ele trouxe propôs uma metodologia para organizar tudo aquilo que já existia. Então não é o criador, ele foi um organizador, né? Ele não criou os fenômenos, né? Ele observou, comparou, organizou, criou um sistema ali. O método utilizado, observação racional, e a gente fala muito sobre isso, né? Comparação de mensagens e controle universal do ensino dos espíritos. Então aquela coisa, está falando aqui nessa região, médiuns estão traduzindo, trazendo essa informação, do outro lado do mundo estão trazendo a mesma informação, foi comparando isso e trazendo um regramento, né? Aí nós temos as obras fundamentais da codificação, por isso que a gente fala, né? Ele codificou o que já existia. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Esse conjunto transforma fenômenos isolados em doutrina organizada. E aí, trago para vocês aqui também, no Brasil, esse com mais adeptos ao Espiritismo, né? Tanto a relação kardecista contra a relação da caridade, né, pessoal, que é fundamento da nossa doutrina, consolação moral. E eu trago para vocês aqui também, para abrir novos horizontes aí de ensino dentro dessa comunicação espiritual importante também brasileira. Ele seguia a doutrina kardecista e ele faz a interpretação, segue outros espíritos ali e tem a fundamentação no Brasil do início da Umbanda. Né? Então a Umbanda é uma religião brasileira que segue os princípios do espiritismo, da base do espiritismo, mas as entidades trabalhadoras
são caboclos, preto velhos, crianças, os Exus. Os Exus são guardiões. Muita gente tem medo, né? Fala muita coisa, mas a base, precisa ter aquela base de estudo, entender como que acontece, tá? Então assim, ó, dentro dessa visão espírita no histórico, segundo Kardec, sempre existiram, desde os primórdios da nossa humanidade. Foram interpretados de formas diversas, e isso é fácil de entender, né, pessoal? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai tendo novas perspectivas, a interpretação é diferente. Imaginem, vamos pegar aí 30 anos atrás, se alguém chegasse para vocês e falasse assim, daqui a uns anos você vai ter um aparelhinho que você vai olhar e vai se comunicar com a pessoa pode estar lá em outro país, você vai enxergar ela e vai se comunicar e não vai pagar praticamente nada por esse serviço. Para quem usava DDD, DDI, né? Então, olha como foi a evolução. E seria, naquele momento, imagina, né? Como vai acontecer isso? É pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? A gente está falando aí 30 anos, mais ou menos, né? 30 anos. Né? Eu lembro eu criança, quando veio o celular mais pesado ali e tudo mais, a gente já ficava, uau, surpreendente. E depois com a tecnologia dos smartphones, e falo para vocês, não vai demorar muito, a gente vai ter esse contato, né? Dizem, esse contato com o plano espiritual por meio de outros tipos de comunicação. Né? Existem relatos sobre isso. No século XIX foram organizados de forma científica, né? Então essa é a grande contribuição da doutrina espírita, pegar todo esse conhecimento, que não é apenas um conhecimento global, né? Allan Kardec era francês, pegou de vários pontos do mundo, e no nosso país, e existe promessas já registradas no nosso país, de ser um país tão múltiplo, que esse conhecimento extravasar os horizontes, pegar essa relação espiritualista, eu entendo que é importantíssimo, para que cada vez mais o que é importante esteja em pauta. Os ensinamentos básicos, né, do Mestre Jesus, o amor, a caridade, o respeito, tá? Então, vamos pegar lá. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Né? Fundamento central da comunicação espiritual. Na doutrina espírita, a comunicação espiritual não é fenômeno extraordinário, mas natural e universal. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas se comunicam. Né? Nós estamos aqui nesse momento, já foi falado isso em outras aulas, dessa necessidade dessa massa, né? Mas em outras não. Daí o problema está em a gente ter a interpretação disso, que é tudo interligado, mas ao mesmo tempo tudo muito diferente. As necessidades mudam. Então é necessário ter o respeito e entendimento do que é necessário para a gente poder beber dessa água ou beber daquela outra água, que tudo vai trazer algo importante para matar a sede em determinado momento da vida de cada um, né? Então, os espíritos povoam o espaço, estão por toda parte. A gente brinca sobre isso, né? Brinca, mas é sério. Nesse momento, essa sala está lotada. Né? Está lotada. Por quê? Já foi falado isso, mas vale a pena repetir. Nós estamos aqui encarnados e esse momento que a gente está aqui é um momento com a maior possibilidade de evolução. Quando a gente retorna para o plano espiritual, é tirado o véu do esquecimento e a gente enxerga tudo aquilo e estamos buscando novamente a possibilidade de evoluir, né? Quando eu entendi isso, eu gosto de falar uma coisa que eu vejo na minha profissão, na faculdade como professor. Se eu chegar para os meus alunos lá antes da prova e dar todas as respostas, eles vão ficar super felizes, né? E com certeza vão passar de ano ali.
Só que eu tenho segurança que teve aprendizado? Não. Veio fácil. Né? Por isso o tal do véu do esquecimento. Por isso que aqui, agora, nesse momento, é o momento que a gente tem para evoluir. E a espiritualidade está trabalhando em prol da nossa evolução, porque, mediante a isso, é a sua própria evolução também. Porque a evolução não cessa, né? É infinita. Tá? Então, estão de todos os lados. Observam, influenciam de forma contínua. Porque estão trabalhando também, né, na possibilidade, talvez reencarnar, ou na possibilidade de evoluir de uma outra forma. Né? Existe isso. Isso aqui está na base dos livros, tá, Kardec. Dentro dos princípios fundamentais aqui da comunicação, como que ocorre? O espírito, a gente já viu, né? Ele sobrevive ao corpo. Existe um corpo intermediário, que já foi falado, até no próximo slide tem imagem, né? O perispírito, né? Que já conversamos sobre isso. O pensamento é transmissível. A mediunidade é uma faculdade natural. Todos nós temos mediunidade. Basta estudar, existe um regramento, né? Aquilo que a gente sempre fala nessa casa, a reforma íntima. Estar buscando melhorar. Nisso a gente vai continuar evoluindo cada vez mais. Né? Temos o espírito, o perispírito, aí começamos ao caminho para o corpo físico. Aqui está a ligação. Né? Kardec afirma que a comunicação espiritual não pertence a uma religião específica. Isso é muito importante, né, gente? Ela ocorre em todas as culturas, em todas as épocas e em formas diferentes. Por isso que eu trouxe ali nos primeiros slides essa relação. Essa relação que vai das várias culturas e dentro do nosso próprio país. Até ano passado a gente fez o joguinho, né, das religiões espiritualistas, foi muito divertido, a gente vai fazer de novo. Né? É divertido fazer aqueles jogos, né? Para a gente expandir os horizontes. Que todas elas têm um propósito a cumprir conforme a necessidade de cada um. Né? Por isso o respeito deve ser, o respeito, o amor deve ser o principal foco. Né? Aqui que eu já trouxe para vocês ali nos slides anteriores. Então, isso aqui vai demonstrar que o quê? É um fenômeno humano e universal. Né? Ó, voltando aqui. Dentro da Umbanda, ela representa uma forma prática e existe um ritual de comunicação espiritual. Ela preserva a relação de mediunidade, a caridade e a assistência espiritual. Uma diferença que é talvez mais em pauta em relação ao que nós seguimos aqui na doutrina espírita é a relação da incorporação, a relação da troca de informação com o plano espiritual. Nós aqui nessa casa, a gente faz um trabalho que, por exemplo, a gente acolhe os irmãos desencarnados que precisam de necessidade. Que eles podem fazer comunicação por meio do médium, trazer aquilo. Então, o que acontece? O médium vai ter que baixar a vibração dele, equalizar para estar naquele momento, para atender esse irmãozinho e depois fazer um trabalho para reestabelecer as suas energias. Né? Na Umbanda, o contato é feito com espíritos superiores. Em que sentido? São espíritos que já tiveram N, como todos nós, né? N encarnações, experiências, e que naquele momento podem vir, por exemplo, como um preto velho, para dar um ensinamento de amor. Né? Então, o ensinamento é por meio do médium como canal, atendendo aquele espírito e comunicando para assistência para quem está necessitando da ajuda ali. Então, mas no final é tudo a mesma coisa. É caridade, é amor, é respeito ao próximo, né, que estamos buscando ali. Né? Aqui vai ter
cada grupo aqui, cada linha vai ter um propósito, vai vir para ensinar algo ali a quem necessitar. Os caboclos não seriam os indígenas? Os indígenas. Eles trazem essa fundamentação ali, a cura por meio das ervas, a energização, né? Os pretos velhos vêm pela relação da humildade mesmo, com relação do amor. As crianças vão trazer a energia da pureza, e vão limpar o ambiente, então vai trazer aquela necessidade que nós mesmos, adultos, temos de... Peraí, existe um problema? Existe. Mas ele é tão grande assim? Calma, respira, né? Vai, daqui a pouco a gente olha para trás, aquele saco parecia tão pesado. Não está tão leve, mas estamos carregando. Né? Então, vem com isso. Os Exus são guardiões. Então são espíritos que eles podem ir a pontos que talvez um espírito mais iluminado não poderia ir. Por conta da evolução das regras. Exatamente, a sua própria preservação. Então cada um vai ter assim como toda religião, cada uma vai ter o seu propósito, a sua necessidade para determinada pessoa, né? As diferenças mais importantes aqui, de uma forma bem didática. Na doutrina espírita, a comunicação é geralmente mais intelectual e educativa. Aqui, a comunicação também é ritual e terapia. É uma comunicação mais terapêutica. Mas em ambas, valorizam a caridade, valorização moral. É muito falado da mesma forma da reforma íntima. Tudo que é feito aqui, isso eu entendo que é talvez o ponto focal de todas as religiões de matrizes espiritualistas. A reforma íntima. Por quê? Acreditamos na reencarnação, nesse processo. Então, diante desse processo, se faz necessário crescer, evoluir cada vez mais, né? Aí, a comunicação espiritual, em outras religiões espiritualistas, né, é um fenômeno, pode ser tratado como um fenômeno interreligioso, né? Comunicação intuitiva é a mais comum. Vocês têm, não tem? Tá ali, tive uma intuição. Volta e meio eu sou cobrado por isso. Né? Vem, escuta mais você, escuta a sua intuição, que muitas vezes acaba no dia a dia a gente, será? Aí pá, cai. Pô, por que não ouvi, né? Por que não segui minha intuição? Porque minha intuição, na verdade, não é minha, né? Eu estou recebendo uma bênção ali de uma orientação, naturalmente sem que fira meu livre-arbítrio, né? Até por isso que daí a gente vai e cai, né? E vamos seguindo. Ideias súbitas, insights, né? Inspiração moral, muito presente em artistas, em escritores, em médiuns. Às vezes eu estou lá, eu sou arquiteto de formação, né? Tenho escritório também, dou aula de arquitetura. Às vezes eu estou lá travado num projeto, né? Porque tem eu falo até para meus alunos, a criatividade não é lá abrir uma torneirinha e vai vir, né? É todo um processo, que esse processo naturalmente tem método, você vai atrás de referência e tal, e vai estudando cada vez mais, que vai ampliando as caixinhas ali. Mas tem hora que essas caixinhas não abrem. Estão fechadinhas lá e não abrem. Aí eu paro, faço uma meditação e peço. Os arquitetos aí do plano espiritual, me ajudem, tragam uma inspiração aí para mim, me auxiliem, porque eu estou fazendo algo em prol do bem, né, para uma família, ou para uma empresa, ou para algo que vai ser bom de forma geral, né? Então, a gente tem isso. E a gente vê, né, quantos livros a gente lê, tem uma interpretação, fala, caramba, esse cara ele foi canal aqui. Foi canal de uma informação, de uma benção. Artistas, né, de forma geral. Né? Comunicação psicofônica, muito comum na Umbanda. Espírito utiliza a fala do médium. Ele usa, né,
o aparelho do médium, usa o corpo do médium. E é incrível isso, pessoal. Às vezes, a gente já fez algumas experiências aqui também dentro dos estudos, a fisionomia parece que se altera, que muda. Então traz mesmo essa energia transparece, assim fisicamente. É bem interessante de ver, né? Naturalmente isso requer muito estudo, disciplina, controle emocional, né? Para estar servindo e depois restabelecer-se para seguir, né, sua própria vida ali. Né? Então precisa ter um preparo muito grande. Da mesma forma aqui para a gente. A comunicação dos espíritos aí por psicografia, muito conhecida no Brasil, a gente conheceu principalmente pelo Chico Xavier, né, um dos médiuns mais famosos aí do mundo, e o Divaldo Franco, também um trabalho maravilhoso que eles fizeram e que continua dando frutos e frutificando, né? Comunicação visual, a vidência, percepção espiritual. A gente percebe formas, luzes, imagens, pode ser simbólico ou literal, né? E muitas vezes essas formas, essas luzes, imagens distorcidas ou silhuetas que às vezes a gente acaba enxergando, não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, algumas vezes a visualização do plano espiritual com a gente é da mesma forma. É essa imagem mais desfocada e tudo mais, né? Então, aqui, quando pega os aparelhos do médium, é quando traz a clareza e a maior facilidade de comunicação desses espíritos conosco. Então vejam, é uma via de mão dupla, né? Vai e vem. Lei da afinidade espiritual. É um princípio essencial. Espíritos comunicam-se por afinidade vibratória. Orai e vigiai, né? Para a gente estarmos sempre protegidos, porque da mesma forma que temos pessoas aqui encarnadas que precisam de auxílio, que às vezes tomam atitudes não corretas, no plano espiritual é a mesma coisa, né? Então a gente precisa estar com a nossa vibração alta para que a gente siga buscando sempre a nossa paz, né? Pensamentos semelhantes atraem espíritos semelhantes. Você se controle no trânsito, tá bom, gente? Que todo dia, cada dia é mais carro, né? E cada dia precisa de mais paciência, porque senão isso aqui é perigoso. Tá? Consequência prática. Ambientes influenciam comunicação. E é incrível, né? Vocês têm também na casa de vocês aquela... Quando tá tudo limpinho, vem aquela paz de espírito, né? Quando tá a louça toda lavada, a casa limpa, né? Não dá uma paz de espírito? E é realmente uma paz de espírito. Porque o ambiente está limpo, está organizado, a energia muda. E realmente muda. Né? Aquelas coisas que dizem são fatos mesmo no plano espiritual dessa bagunça toda. Tá? Ambientes organizados vão atrair espíritos perturbados, desorganizados. Todo mundo volta e vai limpar a casa, né? Vai lavar a louça, não vai deixar uma panela suja lá. Né? Então, ó, a importância do ambiente espiritual. Kardec dizia que ambiente moral é essencial. E realmente é. Dependendo de onde a gente está, isso não significa, não vai fazer uma comemoração com os amigos, não vou num barzinho, não vou fazer isso. Não é isso, mas é estar cuidando de si. Porque a gente nunca vai beber sozinho. Isso é fato. Né? Mas quem está bebendo com a gente? Onde que estamos? Isso tem que ter esse controle mesmo, né? Na Umbanda, o ambiente ritual fortalece a proteção.
toda a fundamentação que é feita ali, desde as vestimentas, a organização, tudo isso tem um propósito que fundamenta a relação energética daquele espaço para que aconteça as trocas, as informações cheguem e tudo mais. Desde os usos, assim como nas religiões de matriz indígena, né, xamanismo e tudo mais, os instrumentos e tudo mais, aquilo lá serve para abrir para as comunicações. Né? Objetivo: harmonizar o ambiente, elementos comuns, as preces, concentração, a busca por harmonia. Na Umbanda inclui defumação, né? Defumar aquele espaço. Às vezes a gente acende incenso em casa, né? Não sei se vocês são adeptos, mas incenso às vezes traz uma energia boa também. Existem os pontos cantados, né? As músicas são cantadas, uso de velas, ervas, né? E a mistificação espiritual é um tema fundamental em Kardec. Nem toda comunicação é confiável. A gente diz muito sobre isso. Inclusive, a oração que a gente faz aqui de fechamento desse primeiro trabalho da aula e abertura do segundo trabalho dos passes, uma das nossas falas é pedir que os médiuns da casa trabalhem sem qualquer ego. Porque o ego, o médium, é algo que a gente tem que se policiar o tempo todo, para que a comunicação seja feita pelo plano espiritual e pelo nosso discernimento também, né, para a gente ter esse entendimento do que é certo, do que é errado, e a busca de conhecimento contínuo dos médiuns também, para poder filtrar, para poder entender quando é algum irmãozinho tentando confundir, enganar, simular sabedoria, esse tipo de coisa. Porque a gente vai perceber isso como? Na fala, no que estamos presenciando ali, né? Critérios para avaliar. Assim como numa conversa, vamos fazer um negócio. A gente vai avaliar quem está fazendo negócio com a gente, né? Vou te pagar daqui 30 dias. Espera aí. Deixa eu ver como está seu score. Né? Então, vamos ver como está a coerência daquilo. Né? A moral elevada, a simplicidade, a ausência de orgulho. Isso é fundamental para se trabalhar, para se buscar ser espírita, para buscar estar nesta evolução espiritualista. E dentro do nosso desenvolvimento, para que haja as comunicações espirituais, nunca deve ser algo improvisado. Nunca deve ser feito aleatório, sem orientação. Por isso que a gente usa toda a bibliografia. A gente pega a orientação na nossa bibliografia, né? E também aquilo nas experiências, na evolução de colegas e na própria ancestralidade, né? Deve ser o desenvolvimento gradual, disciplinado, estudado. A gente nunca chega um dos objetivos aqui da nossa aula, claro, é divulgar a doutrina espírita, né, para que mais e mais pessoas conheçam, evoluam, busquem se conhecer também, para continuar no seu crescimento, e também para que cada vez mais tenhamos trabalhadores. Né? Muita gente precisa dessa informação, muita gente precisa, faz parte, né, da evolução ali. Mas a gente tem que entender que cada degrauzinho vai ser sofrido, vai existir um trabalho, né? Vocês estarem presentes aqui nessa segunda-feira, né? O pessoal que está nos acompanhando ali pelo Facebook também, de parar aquele momento ali para ouvir aqui o que a gente tem para dizer. É um momento gradual, vamos crescendo aos poucos. Ninguém vai entrar numa casa e já ser um médium ali, vai psicografar, vai ser canal da espiritualidade já naquele momento. Não, é gradual, né? E de forma disciplinada. No Espiritismo ocorre em grupos mediúnicos, o que a gente está fazendo aqui.
estamos evoluindo, né? Quem está acompanhando desde o ano passado, alguns pontos já foram falados, outros vêm sendo falados, e a gente vai evoluindo. E a gente, eu me incluo nessa, né? De preparar a aula, ver a aula dos nossos colegas e ir evoluindo junto. Da mesma forma, em outras religiões, eu foquei aqui na Umbanda por ela ser brasileira e ser mais conhecida também, pessoal. Vai ocorrer onde? Dentro do terreiro. Mas assim, também com uso de bibliografia, com busca por conhecimento e dentro das atividades, aprendendo, passando de um para o outro. Isso também é fato, né? E com orientação dos espíritos, já que existe essa possibilidade comum da religião de ter a incorporação e vir esses espíritos iluminados já passar a orientação ali, naturalmente, conforme o merecimento daquela casa, o merecimento do médium e o merecimento de quem está ali ouvindo, né? Aqui, ó, mais um ponto. Eu fui separando, são 15 pontos, tá, pessoal? Aqui. Finalidade superior da comunicação espiritual. Primeiro, não é espetáculo, não é curiosidade. Quando teve o fenômeno das mesas girantes, aquilo era um espetáculo. Foi um espetáculo. Mas foi um espetáculo porque existia necessidade, dentro das percepções daquela população da época, a necessidade que fosse feita daquela forma, para parar e falar, caramba, olha o que está acontecendo. Isso realmente é fato. Hoje jamais não. Hoje não temos mais isso, né? Hoje estamos ligados muito mais à ciência. Já existe comprovação da eficácia de um passe, já existe comprovação científica dessa comunicação com o plano espiritual. Então, não é um espetáculo. Já está numa ordem científica necessária essa comunicação para que aconteça a evolução de ambos os lados, né? E dentro dessa comunicação, a educação moral, o auxílio espiritual, esclarecimento e evolução da humanidade. Da mesma forma que a gente falou agora há pouco, 30 anos, a evolução da comunicação física pelos smartphones, a comunicação ali vai evoluindo também. E nós vamos evoluindo, buscando deixar cada vez mais essa densidade toda e ficar uma coisa mais leve, né? Beleza por enquanto, pessoal? Sim. Maravilha. Então, ó, dentro da comunicação e a caridade é uma palavra que não pode sair do nosso pensamento, né? É um eixo comum entre as tradições espiritualistas. Caridade. A doutrina espírita busca por caridade, ajudar ao próximo. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Todo mundo aqui está praticamente no mesmo grau de evolução. Estamos vivendo o mesmo momento, né? Então o grau de evolução é muito semelhante. É difícil se doar. Hoje a gente vende o quê? Hora, não é? A nossa hora. A maioria das empresas não é mais o serviço, quanto tempo? Né? É a hora. E para você fazer caridade, e caridade pode ser, de repente, parar ali do lado. Qual que é o seu problema? Tô aqui, ó, vou te ouvir. Né? Escutar. Às vezes é muito difícil. E dentro do espiritismo, da Umbanda, outras, a caridade é o principal. Para quê? Para que aconteça a comunicação espiritual, buscando aliviar o sofrimento, buscando dar orientação, né? Orientação para que a gente continue nosso processo de evolução moral, principalmente, consolar. O consolo busca aliviar o sofrimento, dar entendimento, né? Aí, um tema muito interessante, né, para a gente aprofundar aí. Tem essa linha da neurociência, que dentro da doutrina espírita isso é bem forte, a própria psicologia, estudo da consciência. Tem dois nomes aqui bem importantes. O William
Crookes, que é esse senhor aqui, que fez estudos da relação da comunicação espiritual. Ian Stevenson, ele também fez estudos ali sobre o espiritismo, que vale a pena dar uma olhada depois para aprofundar. Tá? Dentro dessas áreas modernas, experiências fora do corpo, a gente já teve aula aqui falando sobre isso, estados alterados de consciência. Existem algumas religiões espiritualistas que usam dessa ferramenta, né, com alguns rituais para ter essa alteração de consciência e você se abrir, né, permitir a ligação maior com o plano espiritual. Semana passada foi falado sobre isso, na aula da Alessandra. Então. Já ouviram lá? Quem depois volta lá na aula da semana passada para rever. Tá? Comunicação espiritual no mundo moderno. Hoje ocorrem centros espíritas, temos os terreiros de Umbanda, temos grupos espiritualistas, ambientes religiosos diversos, né? Juntarem 2 ou mais, vai ser um ambiente ali para evolução. Né? O Mestre Jesus já dizia isso. Mas exige responsabilidade, ética, discernimento. Por mais que a gente faça, às vezes, por exemplo, o Evangelho no Lar. Precisa ter uma regra. É recomendado que seja feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Né? Por quê? O ambiente vai vir, não vai ser só apenas quem está ali, né? A ligação vai vir de fora. Os espíritos vão chegar ali para receberem aquilo, para fazer parte daquela corrente, para evoluírem. E aqui, ó, integração entre tradições espiritualistas. Às vezes, a gente, enquanto ser humano, é tão difícil, né? É tão difícil integrar as coisas, a gente entender que é o mesmo caminho. Aliás, existem vários caminhos, mas o ponto lá é o mesmo. Né? Às vezes a gente tem percepções, ou até no nosso íntimo ali, faz algum julgamento, baixa a vibração com alguma palavra que não seria o correto ou ideal para ser falado naquele momento, né? Mas deve ser integrado. Né? O Espiritismo, Kardec, organizou todo o conhecimento de forma metodológica, racional, trouxe essa organização. Na Umbanda, a prática da caridade mediúnica. Dentro do Espiritismo, há a prática da caridade mediúnica da mesma forma. Né? E esse conhecimento organizado, que aqui foi feito de forma sistemática, bibliográfica, nas demais, por exemplo, nas religiões de matriz indígena, é passado de boca em boca, pela ancestralidade. E isso é um respeito tão grande, pessoal. Estando aqui no sul, a gente tem alguns pontos, mas na nossa região não. Mas nessa possibilidade que eu tive de viajar para o norte do Brasil, vivenciei coisas assim que falei, nossa, que rico. É rico diferente, né? Não da mesma forma como a gente vê aqui, mas a riqueza das informações e de como que é colocado isso e o quanto ajuda as pessoas é muito bonito. Né? Existe essa preservação dos saberes ancestrais e, naturalmente, buscam a evolução. Tá? Então, pessoal, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, é importantíssimo que a gente entenda, e até nesse ponto, para pegar o ego e jogar cada vez mais para longe. A comunicação dos espíritos não é um privilégio, é uma responsabilidade. Todos têm mediunidade, mas é necessário evoluir essa mediunidade com o que a gente está fazendo aqui, com estudo, dedicação, com caridade, com amor. Né? Porque é uma proposta que fizemos lá no plano espiritual para agora nesse momento. Né? Então eu estou aqui nesse momento cumprindo com algo que eu prometi. É um trabalho.
né? Então não é um privilégio. É algo que eu preciso fazer para eu poder evoluir e para contribuir com a evolução de outras pessoas. E daí a gente vem tentando, né? Quanto maior o conhecimento, maior o compromisso moral. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Daí tem aquelas pessoas que falam, é melhor viver na ignorância. Vai ficar estagnado. Vai ficar parado. Daí vai voltar, ficar ali, né? Então não. Vai aumentar a responsabilidade? Vai. Mas é o necessário, né? O fato é esse. Vai ter que passar por isso. Vai ter que aprender. Quanto antes, melhor. Aproveita a chance que está tendo. Exatamente. Porque dizem que a fila lá em cima, né? Que a gente não lembra mais, né? Então para lá pra gente ver, ouvir isso, entender. Mas dizem que a fila é muito grande, né? Muito grande. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades aqui de evoluir e entender que pela bondade do nosso Deus, pelos ensinamentos, né, e justiça divina, a gente tem esse privilégio de ter a comunicação dos espíritos que, sem ferir o nosso livre-arbítrio, porque a gente continua indo e vindo igual, a gente pode ainda receber informação e evoluir mais, né? Beleza? Algum ponto, pessoal? Beleza, Isaac? Qual é essa fila? Filho dos que querem vir para desenvolver. Para reencarnar. Tem só 4 vezes lá esperando. Dizem que a fila é bem grande. Eu lembrei de uma frase sobre a responsabilidade. A população da Terra são 8 milhões. Então você imagina quantos estão esperando em cima. Estamos vivendo uma oportunidade bem grande. Temos que aproveitar. Por isso que não dá para ficar na ignorância. Fala, Flávia, como é? Eu lembrei de uma frase que fala Tá da pertinho. responsabilidade ali, que é quem muito foi dado, Sim. muito será cobrado. Sim, que muito foi dado, muito será cobrado. Eles não pedem para vir? Oi? Ou eles têm que ter autorização lá para voltar? A reencarnação? Vai ser por um mérito, né? Por mérito, é uma decisão também, tem livre-arbítrio, né? Mas vai existir, por exemplo, se a gente está aqui encarnado e a gente vai lá, não aproveita essa oportunidade, comete suicídio, né? Você está queimando uma oportunidade. Possivelmente não vai retornar e já reencarnar. Vai passar por um processo ali, né? Até de próprio cuidado, né? Se cuidar ali e tal. Dizem que, pela literatura, né? É falado que é muito semelhante ao que está aqui. Né? As dores, só não vai ter a matéria. Até por isso que muitos espíritos nem entendem que desencarnaram. A gente recebe na casa irmãozinhos aí que não sabe que período que a gente está, sabe que a gente está em 2026, que está ali perdido muitas vezes, algumas vezes, eu não presenciei muitas, mas algumas vezes presenciei que não sabiam que tinham desencarnado. Então pense, né? Tá ali ainda na sua rotina do dia a dia, aqui. É complexo, né, pessoal? É complexo. Por isso eu entendo que tem que estudar. Tem que estudar, tem que evoluir para ter essa comunicação, para conseguir interpretar isso. E essa conversa que a gente está tendo aqui, muitas pessoas não conseguem ter isso. Não conseguem, vão falar que a gente é maluco. Né? Para mim, maluco é imaginar que você vai vir aqui para esse planeta, nasceu, viveu 100 anos, morreu e está no paraíso. Né? Sendo que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Aí, em uma vida, você resolveu tudo, está lá, né, junto com Jesus. Senta na fila da janelinha. Exatamente. É meio cômico, né? Mas eu não consigo acreditar nisso, né? Porque a gente tem muita bibliografia, estudos
científicos e tudo mais, pautados no que a gente diz e acredita aqui. Ok, pessoal? Muito bom, obrigado. Maravilha.